que dá? Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para informá-los a respeito dos novos dados sobre o novo coronavírus e a progressão da epidemia no nosso estado. Eu sou Rosimeire Pinto, diretora da Fundação de Vigilância em Saúde. Estou acompanhada do Cássio Espírito Santo, secretário executivo das Ações de Saúde no Interior da Suzam. E nós vamos conversar um pouco com vocês, tirando as dúvidas daqueles que quiserem nos fazer perguntas. Com relação aos casos, nós temos 13 casos novos desde ontem, fazendo hoje um total de 80 casos. Manaus tem 74 casos e o interior já temos 6 casos, sendo 2 de Parintins, com um óbito, 2 de Manacapuru, 1 de Boca do Acre e 1 de Santo Antônio do Içá. Atualmente, nós temos 11 pacientes internados, sendo 8 internados em unidades privadas, e desses 2 estão em UTI, e 3 públicos, onde 2 estão em UTI. Esses 2 pacientes em UTI estão internados no Hospital Delfina Abdel Aziz, e ambos fazem o tratamento experimental com cloroquina. Ainda falando das ações de vigilância, nós temos hoje, estamos atuando desde ontem no aeroporto Eduardo Gomes, com o aplicativo da SASE, que faz segmento de quarentena durante 14 dias de todos os passageiros que ingressam em Manaus a partir da via aérea. Nós estamos tendo uma ótima aceitação. Todos os passageiros, até mesmo aqueles que por acaso, por um motivo ou outro, não foram abordados de imediato, eles não aguardam a abordagem, eles já sabem que nós temos o aplicativo, eles já nos procuram para poder baixar o aplicativo e passarem pelo segmento de 14 dias. Inclusive, nós estamos tendo a solicitação de outros estados que estão pedindo a autorização de uso do nosso aplicativo em outros aeroportos do país. E isso realmente é uma notícia muito boa, na medida em que nós queremos compartilhar as nossas boas experiências e ajudar a salvar vidas também em outros estados. Como eu falei, nós temos um óbito. Isso corresponde a uma letalidade de 1,23%, quando nós consideramos os nossos 80 casos, o que é uma letalidade baixa. Essa também é uma excelente notícia, levando em conta que nós já estamos chegando na metade do período de 15 dias em que nós pedimos para todos ficarem em casa, e nós vemos um impacto no número de casos graves e de óbitos, que certamente a permanência das pessoas em casa evita a circulação do vírus e também permite que casos assintomáticos ou casos brandos não cheguem até os hospitais e que só cheguem realmente os casos com potencial de agravamento, o que leva a um atendimento mais rápido desses pacientes, a um manejo adequado deles e a redução da letalidade até agora. Eu digo até agora porque é preocupante os movimentos pelo país no sentido de se suspender esse isolamento domiciliar. E, nesse sentido, a gente pode ver cair por terra todo um trabalho e todo um sacrifício daqueles que pararam. Então, nós realmente nos preocupamos com essa situação e insistimos com todos na necessidade de que todos permaneçam em casa. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos interrompendo ou diminuindo ou retardando a circulação do vírus no nosso estado. Nos preocupamos muito porque já temos casos registrados no interior do estado. E
em função da alta transmissibilidade do vírus, corremos o risco de ver ampliado o número de municípios com a circulação viral. Por isso é fundamental que as pessoas permaneçam onde estão, que elas não circulem e principalmente que elas se mantenham em casa. Agora nós vamos ouvir as perguntas dos repórteres. A primeira pergunta da TV Amazonas questiona em relação a profissionais de saúde que atuam no atendimento a pessoas com o novo coronavírus. Eles querem saber se algum desses profissionais de saúde foram infectados pelo Covid-19. Bem, os profissionais de saúde que nós temos infectados, já são 6 profissionais infectados pelo Covid-19, eles contraíram o vírus fora daqui, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em outros estados da federação onde nós temos ampla transmissão comunitária, como São Paulo, por exemplo. Em serviço, nós não temos nenhum profissional de saúde contaminado. Jornal A Crítica pergunta, entre os novos casos, há algum registro entre índios aldeados? O que o governo do Amazonas tem feito para impedir a circulação de não-índios nesses territórios? Nós não temos nenhuma notificação de caso em indígena. Por outro lado, nem em indígenas aldeados, como é a pergunta. Por outro lado, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde Indígena, tem elaborado o seu plano de contingência e está em plena execução desse plano. Saúde indígena em índios aldeados é responsabilidade do Ministério da Saúde, através da SESAI e dos distritos sanitários indígenas. Então, eles estão orientando as aldeias, eles estão produzindo material educativo, eles estão insistindo para que esses índios permaneçam isolados, permaneçam sem contato com outras pessoas. Como se trata de uma ação de responsabilidade federal, o Estado do Amazonas se prontifica a, em caso de agravamento de algum desses indígenas, receber esses indígenas através do nosso canal de transporte. O Dr. Cássio vai falar sobre isso daqui a pouco. Trazer esse paciente para Manaus, onde ele vai obedecer o fluxo e ser atendido no Hospital Delfim Aziz. O jornal A Crítica também pergunta se há expectativa de haver testagem em massa no Amazonas. Não há expectativa de haver testagem em massa. O que nós temos é a aquisição de testes rápidos que deverão estar aqui, nós imaginamos, na próxima semana, né, doutor Cássio? Na próxima semana, e esses testes estão sendo destinados para nós testarmos os nossos profissionais de saúde. Nós precisamos garantir a saúde dos nossos profissionais. Então, primariamente, vamos testar os nossos profissionais de saúde e vamos testar os casos que apresentam gravidade ou potencial de gravidade, porque é fundamental um diagnóstico rápido para que eles sejam manejados, atendidos adequadamente na rede de saúde. Então, os testes rápidos que virão não serão nem para testagem em massa e nem para testagem de sinais e sintomas brandos, ou testagem de quem entrou em contato com um caso positivo. As pessoas assintomáticas ou com sintomas brandos não serão testadas. Portal Manaus Alerta. Além da mulher vinda de Londres, quando outros pacientes estarão curados no Amazonas e receberão alta? Os pacientes estão sendo acompanhados. Nós temos um período de 14 dias em que eles têm que ficar em absoluto isolamento e todos eles estão evoluindo muito bem em domicílio, com exceção dos que eu já coloquei aqui, que estão internados e estão em UTI. E houve, sim, transmissão deles, que são casos que nós chamamos de casos importados, para alguns amigos e para alguns familiares. E aí isso configura uma transmissão local. Também o portal Manaus Alerta cita que em outros estados, como São Paulo, a cloroquina já
está mostrando funcionamento contra o Covid-19. E pergunta, então, qual é o desempenho da cloroquina em pacientes infectados com coronavírus aqui no Amazonas? Então, nós temos 3 pacientes que entraram no protocolo de pesquisa. É bom lembrar que a cloroquina não está autorizada pelo Ministério da Saúde como protocolo rotineiro de tratamento. Todos esses casos que estão usando cloroquina, eles estão usando dentro de um protocolo de pesquisa, como é o nosso caso, por exemplo, e o caso de São Paulo. No nosso caso, nós temos até hoje 3 pacientes em tratamento. Um evoluiu a óbito, só tomou uma dose, e nós temos outros 2 pacientes em UTI no Delfina. Como vocês sabem, paciente que está em UTI é paciente em estado grave. No momento, eles estão entubados, mas estão estáveis, né? E estão fazendo uso da cloroquina. Nós temos o 3º dia de tratamento, então não temos ainda como dizer se esses pacientes estão, se o medicamento está sendo eficaz, efetivo ou não. Temos que esperar o prazo do tratamento. Ainda o portal Manaus Alerta pergunta que nos primeiros casos deu para identificar como ocorreu a infecção e se houve algum caso de infecção entre família ou ciclo de amigos dessas pessoas contaminadas, já que nem todos foram infectados, nem todos que foram infectados já haviam viajado. Já comentei sobre isso, sim, temos transmissão de pessoas que viajaram e chegaram aqui e transmitiram para seus familiares e seus amigos, assim como já temos transmissão que nós não conseguimos saber de quem essa pessoa contraiu o vírus. Então, estamos em transição para um estado de transmissão comunitária. O Portal Em Tempo pergunta quanto aos pacientes curados, se algum deles realizou o tratamento com a cloroquina. Acabei de dizer que a cloroquina nós estamos dentro de um protocolo, esses pacientes estão em tratamento e ainda não temos tempo hábil para avaliar o efeito do medicamento. Portal Amazônia On cita que receberam informações que pacientes que chegam com suspeita do coronavírus no Delfinazis aguardam um período de até 24 horas para fazer a coleta para o exame e que o paciente, ao questionar, foi informado pela coordenação que precisava aumentar a demanda para chamar o laboratório até o hospital. Nós realmente tivemos esse problema, né? Nós tivemos porque a demanda por coletas aumentou muito. E nós temos equipes fazendo coletas tanto em hospitais quanto em domicílios, principalmente de contatos que estão sintomáticos. Mas nós já resolvemos essa situação porque nós estamos implantando um posto de coleta, possivelmente amanhã já começará a funcionar, um posto de coleta diretamente no Delfinazis para responder a essas situações. E quanto às ações do Estado para o interior, citando aqui o caso de Santo Antônio do Içá, como é que são essas ações? Então, o município de Santo Antônio do Içá teve um caso confirmado. Desde a confirmação do caso, nós acompanhamos todo o trajeto que esse paciente fez. Então, na embarcação, identificamos todos os passageiros que estiveram, todas as pessoas que tiveram contato com ele no município, estão sendo investigadas. E a gente hoje enviou uma aeronave para o município de Santo Antônio do Içá, uma equipe da FVS e com insumos para apoiar o município, onde a equipe vai fazer a investigação e a coleta para ser remetida à capital e a gente ter os resultados. Uma das coisas importantes dizer é que nesses últimos dias, a gente, como a logística para o interior ela é completamente diferente dos outros estados, a gente tem enviado insumos por aeronave para alguns municípios que são mais isolados, como Tapauá, Ipixuna, Guajará e outros como Boca do Acre. A gente montamos, né, um serviço de UTI aérea exclusivo para pacientes suspeitos ou pacientes confirmados de Covid-19 para serem removidos dos municípios do interior. Isso é importante dizer que nós vamos ter o fluxo da UTI aérea normal para os pacientes que precisam vir à capital para um tratamento mais complexo e o outro fluxo separado para os pacientes suspeitos de Covid-19 ou confirmados. Nos municípios polo do estado, nós vamos estar instalando os leitos de UCI
com monitores, respiradores para dar apoio. Nos municípios polo de Itacoatiara e Manacapuru, como acesso é terrestre, nós vamos colocar ambulâncias para remoção exclusiva desses pacientes. Colocaremos mais uma ambulância no Porto da Ceasa para apoiar os municípios que vêm pela BR. Vamos colocar uma ambulância no Porto da Ceasa para ajudar também na remoção dos pacientes. E vamos montar um serviço de remoções exclusiva de Covid de pacientes que vêm do interior em ambulâncias totalmente adequadas. O Portal Em Tempo pergunta sobre o projeto de call center que foi falado ontem, que visa informar a população sobre o Covid-19. Eles querem saber se esse call center vai funcionar em todo o estado do Amazonas ou apenas na capital. Não, o call center é uma coisa muito importante, né? Ele vai funcionar tanto para a capital quanto para o interior. Então, nós estamos tendo também a aceitação no interior pelo aplicativo. Então, os municípios hoje, quando as pessoas chegam nos portos dos municípios ou nos aeroportos, os pacientes também estão sendo, as pessoas estão sendo orientadas a baixar o aplicativo para que a gente tenha esse controle independente estando na capital ou no interior. Muito bem, as nossas perguntas encerraram. Nós só temos um último informe, principalmente para os municípios do interior. O LACEN já está disponibilizando os kits para a coleta de amostras. Então, para todos os municípios, 61 municípios do estado estarão recebendo essas amostras. Pelo menos uns 40% já passaram no LACEN, já pegaram os seus kits, e os demais que providenciem para retirar os seus kits para que nós possamos coletar oportunamente as amostras do interior e conhecer de fato qual é a realidade de circulação do vírus no interior. É muito importante isso, levando em conta que precisamos isolar os que são suspeitos, colocá-los no isolamento social durante 14 dias, com as medidas de controle adequadas e, principalmente, levar em conta aqueles que têm potencial de agravamento, e aqui eu falo dos maiores de 60 anos, eu falo dos que têm alguma doença de base, como hipertensão, diabetes, tem doenças pulmonares, doenças cardíacas, os que têm a imunidade suprimida, como os que têm HIV/AIDS, ou os que fazem quimioterapia. Então, precisamos tomar ter uma atenção ideal e muito rápida com esses pacientes para que eles possam ter assistência médica imediata e minimizarmos os riscos de agravamento e de óbito. E, por fim, nós encerramos a nossa live de hoje. Doutora, antes da gente terminar, eu queria só que a senhora repetisse os números atualizados para as pessoas que acompanham a live. Ok, vamos repetir os números. Então, nós temos 13 casos novos desde ontem, um total de 80 casos, sendo 74 em Manaus e 6 no interior. Os municípios de Parintins o município de Parintins tem 2 casos com 1 óbito, Manacapuru 2 óbitos, Boca do Acre, 2 casos, Manacapuru 2 casos, Boca do Acre 1 caso e Santo Antônio do Inçá 1 caso. Nós temos 11 pacientes internados, 8 estão em unidades privadas, particulares de saúde, sendo que 2 estão na UTI e 3 em unidades públicas, sendo que 2 estão na UTI. Esses 4 pacientes de UTI, resta informar que são pacientes graves, só vai para a UTI quem está grave. Então, são pacientes graves e os 2 que estão internados no Delfina estão no tratamento experimental com a cloroquina. Lembrando ainda que a nossa letalidade, em relação à letalidade do restante do país e da média mundial, a nossa letalidade está em 1,23%. Podemos receber essa como uma boa notícia, uma vez que o isolamento social, nós começamos a perceber que nos casos graves e na letalidade, ele pode ter um impacto positivo para nós. Por isso, nós insistimos, nós pedimos
nós recomendamos que as pessoas permaneçam em casa, que as pessoas não saiam, que as pessoas levem em conta a necessidade de nós fazermos valer o sacrifício de todos nós. Quando nós paramos o comércio, os serviços, a circulação, o transporte fluvial, o transporte terrestre, não foi sem motivo. Nós fazemos isso porque deu certo em outros países. Deu certo, houve circulação, houve redução do número de casos graves, houve a possibilidade de atender esses pacientes na medida em que nós diminuímos a transmissão. Então, essa é a medida acertada, é isso que nós precisamos fazer e nós precisamos muito da colaboração de todos vocês. Por favor, fiquem em casa. A gente tem mais uma pergunta antes de encerrar, que é do G1. Eles citam o caso do paciente de 88 anos, infectado, que ontem foi dito que ele receberia alta médica. O G1 quer saber como é que está o estado de saúde desse paciente de 88 anos, se ele já recebeu alta, onde que ele estava internado e se ele já está fora do período de transmissibilidade da doença. Ele poderia estar em casa de alta, ele permanece no hospital, ele está muito bem, está estável, está muito bem, ele permanece internado porque, infelizmente, o filho dele, que é o cuidador, precisou ser internado. Então, estão os dois internados no mesmo hospital, aguardando a recuperação do filho. O filho está internado, não está na UTI, tá? Está sendo atendido em leito hospitalar comum, tradicional, e ambos, o pai, enfim, precisou permanecer no hospital para continuar. É um senhor idoso, precisa de cuidados, e como o filho está doente, então ele permanece no hospital, mas está muito bem. E o período de transmissibilidade dele ainda não acabou. É necessário que as pessoas fiquem 14 dias em isolamento completo para evitar a transmissão. Secretário, suas considerações finais, por favor. Eu queria, na verdade, agradecer o trabalho que as secretarias municipais de saúde estão realizando no interior do Amazonas, com suas barreiras sanitárias, com suas ações preventivas. Graças a Deus, todos os pacientes que hoje estão no interior, eles passam bem, estão sendo acompanhados pelas equipes. Fortalecer o pedido para toda a população do estado, independente da capital, no interior, sobre a importância da vacinação nesse momento, né? Sim, e agradecer na campanha, toda a equipe do estado, dos profissionais e dos municípios que vem atuando aí e sendo grandes guerreiros nesse momento difícil que a gente vem passando. No mais, desejar uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Amanhã estaremos aqui novamente com vocês, trazendo os novos números do novo coronavírus e o seu impacto sobre nós.